vamos falar sobre pequenos problemas. Normalmente a gente fala sobre os grandes problemas, não é verdade? A gente fala de problemas que a gente vive, dos grandes, né? Às vezes uma doença, um acidente, enfim, um problema financeiro grave, um divórcio, enfim, falamos às vezes de problemas da vida, falamos das dificuldades e das lutas que nós vivemos, não é verdade? Mas hoje eu quero falar sobre os pequenos problemas, aqueles que a gente às vezes não valoriza muito não. Então hoje vai ser especial o tema, vai ser muito especial. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos nesta manhã pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado pelo Teu infinito amor, e é por isso que nós queremos o Teu nome engrandecer e também agradecer por Tua obra em nossa vida. Nós cremos e nós confiamos no Teu infinito amor. Só Tu és o Deus soberano, Deus eterno, sobre toda a terra e céus, como diz o cântico. Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu favor. E nesta manhã, mais uma vez, nós nos dobramos, nos curvamos diante do Senhor e reconhecemos a nossa limitação. Reconhecemos as nossas falhas, erros. Reconhecemos quem somos, somos pó. E dependemos totalmente de Ti e da Tua graça. Fala conosco nesta manhã, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Muito bom dia a todos vocês. Muito legal tê-los aqui nesta manhã. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Deixa eu tentar acender a luz aqui atrás, espera aí. Vamos lá, gente. Bom, eu quero pensar com vocês em cima de uma pergunta que eu deixei aqui anotado para vocês, tanto no Facebook quanto no Instagram. E você já anote os dois textos que nós vamos... São dois versículos que a gente vai falar hoje. O de Eclesiastes 10:1 e Cantares 2:15. Tá? Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 e Cantares, capítulo 2, versículo 15. Já deixa mais ou menos aberto aí, deixa mais ou menos aberto e com as suas anotações, papel, caneta, que daqui a pouco a gente lê. Bom, mas deixa eu perguntar para vocês. Como você reage diante dos pequenos problemas? Como é que você reage diante dos pequenos problemas? Você busca a ajuda de Deus ou tenta resolvê-los sozinho? Fala para mim, como é que você faz diante dos pequenos problemas, as coisas corriqueiras da vida, os pequenos problemas? Como é que você faz? Você resolve sozinho? Você diz assim, poxa, isso aqui dá para resolver, vamos lá, eu resolvo? Ou você busca ajuda de Deus? Esse tema aqui vai ser muito legal, gente, muito bacana. Pequenos problemas. Qual que é a resposta que Deus tem para os pequenos problemas? Bom demais tê-los aqui, gente. Bom dia, meu amigo Esdras Galo. Esse é querido demais. Vamos lá. A Ilma disse, sempre com a ajuda de Deus. Rosana disse, pede ajuda de Deus. O Helder disse que antes de conhecer a Deus, ele fazia por ele mesmo. Agora ele busca ao Senhor. A Márcia disse, na direção de Deus, busco orientação de Deus, ajuda de Deus, em tudo peço ajuda de Deus, peço ajuda de Deus, tento resolver sozinho, mas acabo pedindo a Deus orientações. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. Sempre peço auxílio em oração, ajuda de Deus, ajuda de Deus. A Val disse que ela resolve, né, os problemas, apenas resolve, ela disse. Peço ajuda de Deus. Vamos lá, o pessoal lá também no Facebook, escrevam para eu poder ler aqui. A Lourdes disse, embora fique meio confusa do porquê, chama o Senhor para orientar a resolver. O que é que você faz diante dos pequenos problemas?
Pequenos problemas, coisas que aparentemente não são graves. Sejam sinceros, vocês ficam consultando a Deus ou vocês dizem, isso aqui é pequeno mesmo, vamos lá, eu resolvo, isso aqui dá para eu resolver, isso aqui não precisa de Deus não, isso aqui eu consigo. Vamos lá. Olha lá. A Fernanda Máximo, querida também, ela disse assim: confesso que nos pequenos eu tento resolver sozinho. Sinto que como se não devesse incomodar com pouco. É isso aí, sejam sinceros, isso aí. Busca o Senhor, às vezes resolve sozinho, às vezes pede ajuda de Deus. Nos pequenos problemas tento resolver sozinho, mas acabo não conseguindo, disse a Ju. Tento resolver, disse a Giane. A Ivete Oliveira disse que busca a ajuda de Deus. Márcia Regina também disse isso. O Carlos Alberto disse que algumas coisas ele resolve, outras ele pede a orientação de Deus. O Felipe disse que geralmente ele tenta resolver por conta própria mesmo, né? Nós estamos falando aqui, para quem está chegando agora, sobre os pequenos problemas. Os pequenos problemas da vida. Como é que você reage, como é que você faz, né? Você resolve por sua conta, porque são pequenos problemas, né? Aliás, é pequeno, eu não vou incomodar Deus com isso, eu consigo resolver, né? Ou você, até nos pequenos problemas, pede ajuda de Deus. Então eu estou vendo as opiniões aqui. A turma está dizendo, alguns dizem que resolvem sozinhos, outros dizem que pedem ajuda de Deus, pedem sabedoria de Deus. É isso aí, gente. É importante vocês colocarem. A Luciane Lobo colocou, ela tenta resolver. A Dani colocou resolvo. Tá, vamos lá. Estou lendo tudo aqui que vocês estão escrevendo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Legal. Olha lá, estou colocando aqui. Legal, gente. Muito bom, muito bom. Bom, meus amigos, vamos lá. Olha lá, estou vendo aqui o pessoal. A Selma disse que tenta resolver. A Rosângela disse que pede ajuda de Deus e vai resolvendo. Vamos lá, que bom. Legal, gente. Muito bom, muito bom. Vamos conversar sobre esse tema, gente. Então, vamos conversar porque Deus vai falar coisas boas e preciosas ao nosso coração. Não é verdade? Como Ele sempre tem feito, e eu sei que Ele vai fazer, não vai ser diferente hoje. Bom, gente, Eclesiastes 10:1 diz assim. Olha só o que é que diz esse texto, este versículo que nós vamos ler. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Vou ler mais uma vez. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Eclesiastes 10, capítulo 10, versículo 1. E aí, o outro texto, Cantares ou Cânticos. Se você não encontra na sua Bíblia, eu vi que alguém perguntou aqui sobre o texto, procure na sua Bíblia Cânticos. Cantares, no capítulo 2, ou Cânticos no capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Eu vou repetir. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas. Grifa isso, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Livro de Cânticos, ou Cantares, capítulo 2, tá? Anotaram esses dois versículos? A Sheila falou assim, o versículo já falou comigo. Meus amigos, hoje tem coisa boa, vamos lá. Gente, a pergunta que eu fiz para vocês
foi a seguinte: como é que você reage diante dos pequenos problemas? Você busca a ajuda de Deus ou você tenta resolvê-los sozinho? Afinal, né, são pequenos problemas. Não precisamos incomodar Deus com pequenos problemas. Gente, nos textos que a gente acabou de ler, esses dois textos que lemos, nos dizem que nós devemos ter mais medo. Vou traduzir para vocês o que esses textos estão dizendo. A gente tem que ter mais medo dos pequenos problemas do que dos grandes. Anote isso. Nós devemos ter mais medo dos pequenos problemas do que dos grandes problemas. Nós temos que ter mais medo das raposinhas, como nós lemos aqui, do que das grandes raposas. Como diz o Eclesiastes capítulo 10, né? Um perfumista que está produzindo um bom perfume, se cair uma mosca, estraga e contamina toda a receita. Estraga. Então, meus amigos, nós temos que, veja bem, preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós temos que nos defender muito mais dos falsos amigos do que dos grandes inimigos. Eu vou repetir. A gente tem que se defender muito mais dos falsos amigos do que dos nossos grandes inimigos. Nós temos que estar mais atentos com as meias verdades do que com as grandes mentiras. Vou repetir para você essa também. A gente tem que estar mais atento com as meias verdades do que com as grandes mentiras. Uma meia verdade, você fala assim, mas como assim? Né? Uma meia verdade, ela é muito mais perigosa do que uma grande mentira. Por quê? Porque a meia verdade, ela é sutil, se insinua, e a gente nem percebe. Por isso que ela é mais perigosa do que uma grande mentira, porque a grande mentira você já sabe. Você vai dizer assim, não, isso é uma grande mentira, ponto final. Agora, a meia verdade, ela é sutil, ela se insinua, a gente nem percebe. Veja, os nossos processos de degradação nunca são repentinos, gente. Não acontece de uma hora para outra. Os processos da sua vida de degradação não aconteceu ontem à noite. Não acontece de uma hora para outra. A nossa decaída nunca é com grandes problemas, mas é com pequenos problemas. A nossa perda de ânimo na vida não acontece da noite para o dia, não. Não acontece, não. Você não perdeu o ânimo na sua vida ontem. Hoje, para quem está dizendo assim, eu estou desanimado da vida e tal, isso não aconteceu ontem à noite. Isso é um processo. Veja, a não ser os loucos e os psicopatas, ninguém escolhe ser um cretino na vida, gente. Ninguém escolhe ser mau caráter. Mas o que leva uma pessoa a ser cretina na vida e mau caráter? O que leva? São processos que vão acontecendo. São processos. Alguém perguntou acho que alguma coisa do amigo, né? Eu disse assim, nós temos que nos defender muito mais dos falsos amigos do que dos grandes inimigos. Foi isso que eu falei, alguém perguntou aqui na live. Então veja bem, gente. Vou repetir aqui, a não ser os loucos e os psicopatas, ninguém aqui escolhe ser cretino na vida. Um mau caráter. Eu tenho certeza que você não quer ser cretino nem mau caráter. Mas o que leva uma pessoa a ser cretina na vida? São os processos que vão acontecendo. A verdade, gente, é que nós vamos fazendo mínimas concessões na nossa vida. Esse é o problema. Nós vamos admitindo pequenos deslizes. Nós vamos nos rodeando de pessoas que admitimos ser verdadeiras. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E então, no fim, nós nos vemos atolados até o pescoço e abarrotados de problemas. E nós não sabemos como resolver, porque para nós já se tornou um grande problema.
Você se tornou, na verdade, uma vítima de um processo de pequenos problemas que se acumularam na sua vida ao longo de anos. Como é que isso acontece, você pergunta? Como é que isso acontece? Gente, por pessoas que nos rodeiam. Os nossos pequenos problemas, muitas vezes, nascem de amigos. Preste atenção nisso. Os nossos pequenos problemas, por vezes, muitas vezes, nascem de amigos. Quem são as pessoas que nos levam? Quem são as pessoas que nos levaram a uma decadência? Que nos levam ou nos levaram a uma decadência? Então, deixa eu dizer aqui para vocês, nessa primeira parte aqui, ó. Tome cuidado com pelo menos 3 tipos de pessoas. Você quer anotar esses 3 tipos de pessoas que você precisa tomar cuidado? Anote aí. Primeiro tipo de pessoa que você tem que ter muito cuidado: gente esperta demais. Escreva aí. Gente esperta demais. Essa é a primeira pessoa que você precisa tomar muito cuidado. Gente esperta demais. E como tem, gente? E como tem por aí gente esperta demais. Tome cuidado se você tem um amigo esperto demais. É o tipo de gente que acha que tem truque. Ele tem o truque que ninguém teve, que sabe manipular as situações e sempre encontra uma brecha onde ninguém achou. É o tipo de gente que acha que ele pode sempre dar um jeitinho nas coisas, que ele consegue driblar todo mundo. Esse tipo de amigo é perigoso. Gente esperta demais. Sempre ele tem uma saída, sempre ele encontra uma brecha onde ninguém achou, ele consegue manipular situações, ele consegue driblar todo mundo. Cuidado com gente esperta demais. Segundo tipo de pessoa que você precisa tomar muito cuidado, se você quiser anotar aí, anote, é gente inteligente demais. Gente inteligente demais. Por quê? Porque é o tipo de gente que sempre vem cheio de conversas e teorias para falar com você. Tudo ele sabe. Tudo ele sabe. Tudo ele já viveu, tudo ele tem experiência, tudo ele sabe. Ele se acha inclusive o dono da verdade. Com esses, toma cuidado. Então tome cuidado. Eu falei primeiro, gente esperta demais. Segundo, gente inteligente demais. E terceiro, olha, esse aqui você vai se chocar com o que eu vou dizer. Você vai se chocar com o que eu vou dizer. O cuidado que você tem que tomar. Gente espiritual demais. Tome cuidado, eu vou explicar. Gente espiritual demais. Tome cuidado. Como assim, você vai dizer? Como assim? Sabe por quê, gente? Quando eu falo espiritual, eu estou colocando uma aspas aí. É o tipo de gente que vai te levar para a superstição. É gente que gosta de ficar ouvindo profeta daqui e de lá, que tem revelação para tudo na vida. Normalmente as pessoas assim super espirituais, com o tempo, se tornam frias e vacinadas com as coisas de Deus. Elas se decepcionam facilmente quando as suas expectativas em relação a Deus não são atendidas. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado com esse tipo de gente. Gente que tem palavra para tudo, que tem revelação para tudo, que tudo está vendo, que Deus está falando, que Deus está... Tem gente que é impressionante, que eu fico pensando assim, nossa, como fulano escuta a voz de Deus que eu não consigo escutar desse jeito, hein? E eu não consigo. Camarada, Deus está falando, pera um pouquinho só, irmão, Deus está falando aqui para mim, peraí. Deus fala... É impressionante. E tem revelação para tudo, e revela a vida do irmão, revela a vida da irmã. Espiritual demais. Espiritual entre aspas, porque não é isso que significa ser uma pessoa espiritual. Tem gente que confunde esse misticismo com verdadeira espiritualidade. Uma coisa é misticismo, outra coisa é verdadeira espiritualidade. Não confunda. Não misture as coisas. Então tome cuidado com esse tipo de gente.
Eu falei de 3 pessoas para você tomar cuidado. Gente esperta demais é que é aquele que dribla todo mundo, sempre dá um jeitinho para tudo. Segundo, gente inteligente demais, ou seja, são aqueles que se acham dono da verdade, que tudo conhece, tudo tem uma teoria, todos eles são os bons. E gente espiritual demais. Gente que tem revelação para tudo e que normalmente esses super espirituais com o tempo se tornam pessoas frias e vacinadas com as coisas de Deus. Eles se decepcionam facilmente quando as suas expectativas em relação a Deus não são atendidas. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Até aqui ok, gente? Sem problemas? Legal, segunda parte da mensagem. É uma pergunta. Por que os pequenos problemas podem nos destruir? Anote essa pergunta, por favor. Por que os pequenos problemas podem nos destruir? Gente, por quê? Por que os pequenos problemas podem destruir a sua vida e a minha vida? Primeiro, número 1. Porque os pequenos problemas são lentos. E ninguém se incomoda com problemas lentos. Eu vou repetir. Por que os pequenos problemas podem nos destruir a nossa vida? Porque os pequenos problemas são lentos. E ninguém se incomoda com problema lento. Veja, a questão dos pequenos problemas é que eles tendem a se arrastar por anos. É lento. Em outras palavras, o problema dos pequenos problemas da nossa vida é que nós não cuidamos daquilo que não dói. Se não está doendo, você não mexe. Então, eles se arrastam por anos e anos, por quê? Porque não dói. Nós não cuidamos dos pequenos problemas, meus amigos, da nossa vida, porque eles não nos importunam. Eles não incomodam. E ninguém cuida de coisa que não sente. Se você não sente, você não vai cuidar. Gente, por exemplo, a gente não cuida da nossa saúde porque o excesso de sal, por exemplo, agora não nos incomoda. Então a gente não cuida. A gente vai exagerando mesmo, porque não incomoda, você não cuida. A gente ri do colesterol até ir no médico. A gente não leva a sério, por exemplo, muitas pessoas não levam a sério o perigo do excesso de bebida alcoólica, do cigarro, da poluição. Não levam a sério. A gente vê as propagandas na televisão dos perigos da bebida alcoólica, do cigarro, da poluição, e a gente não leva a sério. Porque não dói, está tudo certo agora. Você veja, todos nós temos dificuldades, amigos, de ver o pequeno problema, ou o problema pequeno. Nós temos pregado o Evangelho, inclusive, apenas para a pessoa que está lá na sarjeta, que está no lixo, que está no fim do processo. Para isso que a gente prega o Evangelho. E a gente pensa o seguinte: eu nunca fui um traficante na vida, eu nunca fui um viciado, eu nunca fui um bandido, meus problemas são tão pequenos. A gente não costuma dizer isso? Meus problemas são tão pequenos, olha só, o fulano está no fim do processo, está lá, olha o estado dele, eu vou pregar o Evangelho para ele. Eu nunca fui um traficante, eu nunca fumei, nunca fui um viciado, nunca matei ninguém, nunca estuprei ninguém, nunca fui um bandido, nunca assaltei. Os meus problemas são pequenos demais. Gente, mas é justamente os pequenos problemas que são as raposinhas do texto que eu falei, lembra? Que vão nos destruir. São os pequenos problemas que são as raposinhas que vão nos destruir. Por isso que a Bíblia diz, amigos, anote, Hebreus 3,13. Hebreus 3,13. Anote aí, Hebreus 3,13. O que é que diz? Eu vou citar aqui para vocês. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Então, gente, primeira coisa que eu falo para vocês aqui nessa segunda parte da mensagem lembra da pergunta? Por que os pequenos problemas podem nos destruir? Porque eles são lentos e ninguém se incomoda com problemas lentos. Segundo, anote. Por que os pequenos problemas podem nos destruir? Sabe por quê? Porque a gente se engana de que nós somos maiores do que os nossos problemas. Eu vou repetir. Porque a gente se engana de que nós somos maiores do que os nossos problemas. A gente se engana. Tem muita gente, por exemplo, que diz o seguinte: eu sou forte demais, eu sou maior do que os meus problemas, deixa comigo, eu resolvo. Problema pequeno a gente resolve, porque problema mesmo são os grandes. O pequeno, isso aí tira de letra, isso aí a gente resolve. Vamos dar atenção para os grandes, esses sim são problemas. Gente, sabe que sentimento é esse? Este é um sentimento de onipotência. Anote isso. Esse é um sentimento de onipotência. Quando você age assim com os problemas, com os pequenos problemas da vida. Porque a gente logo pensa que nos problemas pequenos nós somos inteligentes, nós somos competentes, nós somos capazes, nós somos éticos o suficiente para resolver. A frase, guarde isso, a frase eu posso, da onde ela vem? Da onipotência. Quem pode? Quem é onipotente? Quem é onipotente? O onipotente resolve todas as coisas. O onipotente resolve todas as questões em todas as circunstâncias. Só que eu e você não somos onipotentes. Aí está. Nós não somos onipotentes. Vocês estão acompanhando até aqui, gente? Está dando para acompanhar? Amigos, por que os pequenos problemas nos derrotam? Por quê? Porque nós dizemos para nós mesmos: eu posso, eu consigo, eu tiro de letra. Que é aquela história do adolescente que começa a fumar, por exemplo. O adolescente começa a fumar por charme, para se mostrar para os amigos, não é? Eu lembro na escola como é que funcionava, embora eu nunca fumei, nunca também estive envolvido com bebidas alcoólicas, mas eu via os amigos e eu era visto como quadrado na época, né? Ainda mais naquela época, filho de pastor que eu sou ainda, todo mundo falava: ó o crente aí, ó o crente. Mas eu lembro que eles ofereciam cigarro e tudo mais e tal, e eu nunca me interessei assim, não por ser filho de pastor, gente, nada disso, mas é porque nunca quis mesmo. Nunca gostei do cheiro de cigarro, nunca me agradou, então eu nunca quis. Mas eu lembro que, na minha época, os camaradas queriam fumar para aparecer para as meninas. Aí terminava a aula, eles ficavam lá fumando, com o pé na parede, encostado, né, com óculos escuros, fumando. Queriam se mostrar, fazer charme. Então, gente, veja só. Como eu disse, é a história do adolescente que começa a fumar. Ele começa a fumar por charme, para se mostrar para os amigos. Aí logo ele diz o seguinte: eu paro quando eu quiser, eu tenho o controle. Eu tenho o controle. Eu ouvi muitos amigos meus dizendo isso. Não, eu tenho o controle disso. Não é só um tempo, só para eu fumar um pouquinho, para tirar uma onda e tal. Mas eu tenho o controle, quando eu quiser parar, eu paro. Só que essa pessoa não sabe ainda que o vício não vai deixar ela parar. Porque o vício é maior do que ela. Na Bíblia, eu vou te falar de uma história na Bíblia, a história de Sansão. Essa história é triste, gente. Porque Sansão se achava o cara. Tudo ele tirava de letra. Ele era esperto, ele era forte, ele era o cara. Tudo ele resolvia. Ele destruía tudo no braço. Ele brincava com o mal e achava que sempre se saía bem. O espertão. Só que, um dia, quando ele precisou de forças, ele já não tinha mais.
Vocês sabem um pouco dessa história, não vou entrar aqui nessa história, mas ele não tinha mais. Ele foi enganado por uma mulher. Ele cedeu a um relacionamento que não era aprovado por Deus e foi enganado. Enfim, aí quando ele precisou de forças, aí cortaram o cabelo dele, vocês já sabem, e aí ele perdeu as forças, não tinha mais. Nós somos muito parecidos com Sansão. Não julgue ele não, porque você é igual a Sansão, eu também sou, nós somos. Nós achamos isso, que tudo nós resolvemos. Nós atropelamos processos, nós atropelamos pessoas, nós machucamos o outro, magoamos pessoas, mentimos, fazemos concessões e ainda acreditamos que um dia nós teremos força suficiente para resolver toda a nossa vida. Não, isso aí deixa, depois eu resolvo. Eu vou parar com isso daqui e depois eu resolvo. Gente, e na história de Sansão, o tempo passou e Sansão não resolveu. Furaram os 2 olhos dele e ele passou o resto da vida arrastando a pedra de um moinho. Essa é a história de Sansão. Então cuidado com a arrogância. Cuidado com a arrogância. Você não se garante coisa nenhuma. Esse papo eu me garanto, tira isso do seu vocabulário, tira essa frase da sua boca. Você não se garante coisa nenhuma. Pare de dizer para você mesmo que você se garante. Pare com isso. Mas caminhe em humildade e seja mais cuidadoso com os seus processos. Respeite os pequenos detalhes da vida. Porque o texto de Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do coração, do espírito, precede a queda. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde lhe concede favor e graça e bênção. Gente, pense nisso nesta manhã. Importante esse tema para nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre esses processos da nossa vida. Por que a gente, amigos, por que a gente desenvolve esse sentimento de onipotência? Por quê? Por quê? Porque a gente se engana dizendo que a gente só cai com pecados grandes. Então nós fazemos pequenas concessões. Tem gente, por exemplo, que fica dizendo o seguinte: eu jamais seria um político corrupto. A gente olha aí na televisão, os noticiários, as coisas que estão acontecendo, e logo a gente diz isso, né? Ah, quanto político corrupto. Eu jamais seria um político corrupto. Tem gente que diz isso, mas leva uma caneta do escritório que não pode levar. Critica o político corrupto, mas rouba a caneta lá do escritório. Ah, eu jamais assaltaria um banco, mas rouba Bíblia na livraria da igreja. Eu estou falando isso, que isso acontece, gente. Pode até chocar alguns de vocês, mas acontece. Eu sei porque na nossa comunidade já aconteceu isso. Gente roubando CDs, gente roubando Bíblia, gente roubando marcador. É isso. Quer dizer, eu jamais assaltaria um banco, mas ele rouba na igreja. Eu jamais seria desrespeitoso com uma pessoa deficiente. Alguns dizem. A gente olha para algum deficiente físico e a gente diz isso. Jamais seria desrespeitoso com essa pessoa deficiente, mas deixa o carro estacionado na vaga de deficiente. Pois é, gente. E isso aconteceu também na nossa comunidade. Pessoas fazem isso. Não, jamais eu vou desrespeitar um deficiente. Coitados. Precisamos ter compaixão deles. Mas estaciona o carro na vaga de deficiente. Então, a gente pensa... Sabe o que a gente pensa, amigos? A gente pensa o seguinte: eu não faço grandes transgressões. As minhas são pequenas. Eu não roubo o banco. Eu pego a caneta do escritório. Eu não faço grandes transgressões. É diferente. Mas, gente, a gente não percebe que as pequenas transgressões vão se acumulando dentro da gente. E são os pequenos problemas que geram pessoas ruins e más. E não acontece da noite para o dia ou de um dia para o outro. Não,
Não, é uma somatória de pequenas dificuldades que a gente nunca acerta na vida. Vai se somando, é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, tá? E aí chega num determinado momento que tudo vem à tona. E então, nós nos tornamos pessoas más e ruins. É aí. Ninguém se torna mal e ruim da noite para o dia. São processos na vida que a pessoa não acerta. São pequenas concessões. São pequenos problemas. Vocês estão vendo como um pequeno problema é um grande problema, na verdade? Olha só. Tem um jargão evangélico que diz que não tem pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, né? Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Eu entendo, mas eu acho perigoso também. Eu acho perigoso. Essa doutrina é ruim e ela pode levar a gente para um extremo, sabia disso? Ela pode levar, sabe por quê? Olha só, vou te explicar. Por que essa teoria ela é perigosa? Vou repetir a ideia aqui. Estou falando que existe um jargão evangélico que diz que não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado, né? Eu estou falando que essa doutrina ela é ruim, ela pode levar a gente para um extremo, ela é perigosa. Porque alguém pode pensar o seguinte: eu vi uma revista pornográfica e eu pequei. Já que não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado mesmo, então agora que eu já fiz, vou meter o pé na jaca. Vou acelerar no processo aí. Já que não existe esse negócio de pecadinho e pecadão, então bora lá. Já que eu pequei. Então é perigoso. A gente tem que tomar um cuidado. Então a questão é que nós precisamos, amigos, respeitar os pequenos processos. Não é que é mais ou menos pecado. Guarde o que eu vou dizer. Veja. Não é que é mais pecado ou menos pecado. Não é que é maior pecado, menor pecado. Não é isso. Mas é que se você não respeitar os pequenos processos, ele vai lhe engolir e vai destruir a sua vida. Esse é o ponto, amigos. Esse é o ponto. Você consegue entender isso? Agora, eu quero pensar com vocês, amigos. Qual que é a resposta de Deus para os pequenos problemas da nossa vida? Qual que é a resposta de Deus? Anote o que eu vou dizer para você. Diante disso que a gente conversou até agora. Vamos lá. Qual é a resposta de Deus? Veja, não guarde seus pequenos problemas. Não deixe acumular. Escreva isso. Escreva assim: eu não posso guardar os meus pequenos problemas. Não posso deixar acumular. Não posso. A Bíblia diz, Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, versículo 26 e 27, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Então, alguém diz o seguinte: olha, eu nunca matei ninguém, mas eu tenho raiva, tenho uma raiva daquela pessoa. Eu nunca matei, mas eu tenho um ódio daquela pessoa. Mas a Bíblia diz para você não dormir com essa raiva. É o que diz o texto de Efésios 4. Porque senão essa raiva pode virar ódio com o passar do tempo. E depois vira rancor, que vira uma amargura. E a amargura nos apodrece por dentro. Destrói a gente por dentro. Então não vá dormir com pequenas concessões. Resolva. E é todos os dias, amigos, é todos os dias uma decisão. Certa vez Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Uma das interpretações desse texto, é que Jesus está dizendo que você não deve levar o mal de hoje para o dia de amanhã. Porque se você não resolver o mal de hoje, vai acumular com os outros que vão surgindo. Vai acumulando. Então resolva hoje o que precisa ser resolvido hoje. Os de amanhã, você resolve amanhã. Mas não acumule. Basta cada dia o seu mal, disse Jesus. Deu para entender? Veja, o alcoólico, ele não pode dizer que ele é maior do que o alcoolismo dele. Porque ele não é maior.
O alcoolismo dele é maior que ele. Por isso, nessa luta, é vencer um dia de cada vez. Não é assim? É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Gente que tem algum tipo de vício, você sabe. Eles falam isso, é um dia de cada vez. Eu tenho uma luta, um vício na minha área, numa área da minha vida. E é um dia de cada vez. Hoje eu venci uma batalha, amanhã eu vou vencer outra. E assim vai. É dia, é assim. É assim a nossa vida espiritual, amigos. Ou seja, não leve para segunda-feira os problemas de domingo. Resolva os problemas do domingo no próprio domingo. Porque na segunda-feira você terá problema suficiente para ter que lidar com eles. Então, não guarde os pequenos problemas com você. Resolva. Os problemas de hoje, da quarta-feira na sua vida, resolva hoje. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 3:18, o apóstolo Paulo diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Ou seja, é de glória em glória. Estamos sendo transformados dia a dia, passo a passo, de glória em glória. E este Deus maravilhoso, que começou a grande obra, uma boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Filipenses 1:6. Eu quero concluir essa mensagem com vocês aqui nesta manhã. Eu quero concluir essa mensagem. Preste atenção no que eu vou dizer. Não se desconecte, porque agora é o final. Vamos finalizar essa mensagem. É muito importante você ouvir o que eu tenho para dizer diante disso tudo. Cuidado, para a gente concluir, tá? Cuidado para você não se tornar, a partir de hoje, um cristão legalista, moralista e cheio de regras internas. Cuidado. Quem é esse crente cheio de regra interna, moralista, legalista? Né? É aquela pessoa que diz o seguinte: bom, hoje, quarta-feira, vou fazer caça às bruxas interna, para saber o que é que tem de ruim dentro de mim. Hoje eu vou investigar tudo, porque o Ronaldo disse nesta manhã que são os pequenos problemas que eu tenho que resolver para eu não me dar mal na vida. Então eu vou fazer uma caça a bruxas hoje, dentro de mim. Calma. Se você tentar fazer isso, você vai ficar doido, doida. Você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer. Não faça isso. Alguém perguntou o texto de Coríntios, 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Então você não precisa sair daqui hoje dessa live. Você está sendo abençoado nessa live? Você não precisa sair daqui hoje. O que eu proponho para você não é você sair daqui hoje com uma lista de pequenos problemas que você tem que resolver. Não é isso. Você precisa sair daqui hoje. O que eu proponho, algo prático para você nesta manhã, saia daqui com a decisão de andar humildemente diante de Deus. Isso sim. A partir de hoje, saia com uma decisão de andar humildemente diante de Deus. Se aproximar de Deus, ser uma pessoa simples, generosa, ser alguém bom, sincero, íntegro com o próximo. Saia com essa decisão a partir de hoje. E então, você terá progressos na sua vida nos pequenos problemas. É possível olharmos para trás e ver o quanto nós melhoramos. É possível. O quanto os nossos conceitos mudaram. Quanto os nossos valores mudaram. Hoje você é uma pessoa melhor. Pergunto para você, né? Hoje você é uma pessoa melhor do que você era há um ano atrás? Ou você piorou? Pense nisso. Olhando para trás na sua vida, hoje você se tornou melhor ou pior? Assim como os pequenos problemas, amigos, se avolumam dentro de nós e criam grandes problemas, assim as pequenas virtudes também dentro de nós germinam e produzem o fruto do Espírito, que é Gálatas 5:22. Amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade,
felicidade, fidelidade, desculpa. São os frutos. É o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Então, vou repetir: assim como os pequenos problemas se avolumam dentro de você e criam os grandes, assim também as pequenas virtudes dentro de você germinam e produzem o fruto do Espírito. É importante, amigos, destacar que sem um novo coração, você não conseguirá lidar e vencer os pequenos problemas. Porque, gente, o homem natural é escravo do pecado. Mas aquele que nasceu de novo, que teve uma experiência profunda e verdadeira com Cristo, esta pessoa agora tem um Espírito Santo. E o Espírito Santo agora o capacita. E é a força para superar todas essas dificuldades. É o Espírito Santo que vai te capacitar. Creia nisso. Não é na sua força. Porque se você sair daqui hoje dizendo o seguinte: não, eu preciso fazer um caça-bruxas dentro de mim para saber o que está de errado, que agora eu vou mudar tudo, sem ter uma experiência com Cristo, vai ficar na base do esforço humano e não vai levar nada, você não vai conseguir mudar coisa nenhuma. Primeiro é necessário uma experiência verdadeira com o Senhor. E então, quando a gente tem uma experiência com Deus, o Espírito Santo de Deus nos capacita e nos dá força para superar essas dificuldades, essas limitações. Porque é em Deus que nós somos vitoriosos, e não no nosso braço. É tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso as coisas, tudo que eu posso é na força do Senhor, não na minha força, não no meu braço. Eu termino com vocês, para a gente orar aqui nesta manhã. Eu termino perguntando para vocês, para nós orarmos. Você nesta manhã identifica pequenos problemas na sua vida que têm consumido a sua fé? A sua esperança? A sua vida com Deus? A sua paz com Deus? Problemas que, se não forem resolvidos, podem comprometer a sua vida espiritual. Você consegue identificar? O Espírito Santo falou com você? Hoje nós podemos entregar tudo isso diante do Senhor, esses pequenos problemas, e sermos restaurados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero, nesta manhã, nesse tempo tão precioso que estamos tendo aqui, quero orar com você e por você, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse dia e por esta manhã preciosa que o Senhor nos dá. Obrigado por esta palavra que ouvimos, por esse desafio que escutamos nesta manhã. Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Como somos limitados, como somos prepotentes, como somos arrogantes. Nós temos muitas vezes o sentimento de onipotência, de acharmos que podemos resolver tudo, e todas as coisas, até as mais simples, e nós não dependemos do Senhor. Pai, nos perdoe por isso, nos perdoe. E hoje nós reconhecemos que somos dependentes de Ti, que precisamos tanto de Ti, precisamos da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Pai, perdoa-nos. Pai, salva-nos, renova-nos. Oh, Pai, aviva a Tua obra no nosso coração, restaura-nos nesta manhã, restaura a nossa vida, Pai amado. Faça uma obra especial na nossa vida. Nós sabemos que é dia a dia, é passo a passo, é de glória em glória. Mas o Senhor está fazendo. O Senhor vai fazer muito mais quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor fazer. O Senhor faz. E nesta manhã eu sei que o Senhor está realizando uma obra especial na vida dos meus queridos irmãos e na minha vida também. Pai, não permita a gente deixar acumular pequenos problemas, achando que isso não tem o menor sentido, que isso não tem importância, porque os pequenos problemas podem se tornar grandes e perigosos, devastadores, e destruir a nossa vida, destruir a nossa comunhão contigo, destruir a nossa paz, alegria, destruir os nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Espírito Santo de Deus, toca a nossa vida e mostra para nós se porventura nós temos falhado, nós temos
dado brecha, dado lado, Senhor, a estas coisas que vão consumindo a nossa vida. E por favor, perdoa-nos e restaura-nos nesta manhã. É assim que eu oro, Pai, por todos esses que estão aqui, todos os meus amigos, queridos e preciosos que me acompanham no Facebook e no Instagram, que eles sejam ministrados e tocados por Ti, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Eu oro e eu Te agradeço, para o louvor da Tua glória, porque eu sei que o Senhor está fazendo uma obra na nossa vida. A obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar até a volta de Cristo Jesus. E é assim que nós cremos. Estamos sendo aperfeiçoados. O Senhor está realizando um grande milagre, uma grande obra na nossa vida. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém.